Pai do Senhor, irmãos, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal EBD e Teologia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, para que esses ensinos aqui, esses estudos, esse compartilhamento da palavra, a qual eu fiz esse canal no intuito não de granjear dinheiro, fama, nada, mas colocar em prática aquilo que o Espírito Santo me confiou, para que pessoas que estão na necessidade de pesquisar sobre o assunto tenham a parte que Deus me confiou da sua graça, A parte que eu entendo e a parte que o Espírito Santo nos capacita. E nessa feita, eu vou estar falando, como eu já dei a introdução, dos dons ministeriais, vou estar falando sobre o dom ministerial de apóstolo, nos dias de Cristo e nos dias atuais, para nossa compreensão, Diz assim: ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e mestres. E nessa feita eu vou estar falando aos irmãos sobre o dom de apóstolo, A etimologia da palavra apóstolo, do grego, ela vem no sentido de enviado, embaixador. O que é o apóstolo, O que era o apóstolo, a qual Jesus chamou os seus 12 apóstolos, a qual Judas Iscariotes também, ele fazia parte ali dos seus discípulos ali, que se tornariam os apóstolos, mas como ele foi aquele que traiu Jesus, ele foi substituído por Matias, e teve Paulo, que foi o apóstolo dos gentios. Então, os 12 apóstolos de Jesus foram aqueles que ele escolheu, e depois Matias, que foi os apóstolos que escolheram Matias para assumir o lugar de Judas, o traidor, e depois apóstolo Paulo, que foi aquele que Jesus o apareceu no caminho de Damasco, escolhendo o próprio para ser o apóstolo dos gentios. Enquanto os outros estavam envolvidos com o povo dos judeus de Israel, e Paulo ele foi chamado para os gentios, Então, essa nomenclatura de apóstolo, ela é entendida como enviado, como embaixador, como representante, de Deus na terra, Mas essa nomenclatura dos primeiros apóstolos, ela só é entendida pelos estudiosos, por nós que entendemos e conhecemos a palavra, estudamos no sentido de ensinar pessoas. Essa nomenclatura de apóstolo, ela só foi conferida àqueles primeiros apóstolos, a qual Jesus escolheu, e a qual Paulo ele foi escolhido por Jesus também, e era o 13º apóstolo, O 13º apóstolo. Por quê? Porque esses primeiros apóstolos, eles foram os primeiros embaixadores de Deus. E a nossa fé, ela está sustentada sobre a palavra de Jesus, sobre o ensinamento de Jesus, sobre os evangelhos e sobre a doutrina dos apóstolos. Então, o que isso quer dizer? Os apóstolos, eles foram aquele que as cartas, as epístolas pastorais, as epístolas a qual Paulo, Pedro escreveram, eles são o fundamento da fé do cristão, As doutrinas para que nós venhamos alcançar a santidade, a maturidade, elas são encontradas nos escritos dos apóstolos. Tem também a Didaquê, que é um livro onde trata da doutrina somente dos apóstolos, que não é Bíblia, não é inspirado pelo Espírito Santo, mas esses apóstolos eles têm essa nomenclatura porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever as doutrinas que são a forma de santificação e crescimento da Igreja de Cristo, Então, o que isso quer dizer? Que apóstolos, igual alguns teólogos costumam brincar, que é igual filósofo bom é filósofo morto, e apóstolo bom é apóstolo morto, no sentido de que
os apóstolos, a nomenclatura apostólica, ela só foi dada àqueles apóstolos igual a qual Cristo escolheu, né? Os primeiros, os precursores da fé, né? Aqueles a qual Cristo confiou a missão de vá e leve o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não for será condenado. Então, nós cremos que essa nomenclatura apóstolo, ela não pode ser, nos nossos dias atuais, tomada por ninguém. E quando a pessoa toma essa nomenclatura de eu sou um apóstolo, né, ela está tomando de uma forma inverídica, porque apóstolo, essa nomenclatura apóstolo, ela só foi dada aos primeiros, né, os fundadores, aqueles a qual Deus ele confiou que fossem e levassem o evangelho a toda criatura. Mas isso não quer dizer que nos nossos dias também não exista o ministério apostolar, né? Existe, mas hoje ele é compreendido de uma forma que tem pessoas que Deus levanta daqui do Brasil e manda para a África. Esses estão sendo enviados assim como os apóstolos foram, mas a nomenclatura que nós usamos para identificar essas pessoas que são chamadas para outros países, que são chamadas para o Nordeste, que são chamadas para presídios e para outros lugares, elas são entendidas como missionários, né? São enviados, são mensageiros de Cristo, mas são, por mais que são capacitadas e dotadas pelo Espírito Santo de Deus, são missionários, né? Nenhum que é enviado para outro país, ele pode dizer que é um apóstolo, porque o apóstolo, nós entendemos que somente foram os primeiros. Agora, todos quantos forem enviados para missões transculturais, que sejam em outros países, que sejam missões urbanas, são chamados como missionários, né? Enviados a pregar o reino dos céus. Por quê? Porque muitos hoje estão tomando essa nomenclatura de apóstolos, só que eles nem são e nem se parecem com os apóstolos do tempo de Cristo. Por quê? Porque a maioria das pessoas que a gente vê hoje como que são intituladas de apóstolo, elas querem a glória, né, de Deus para si, né? Ela transforma aqueles que os seguem em pessoas que são dependentes deles, como a pessoa tem que depender de Deus, as pessoas são dependentes desses que tem essa nomenclatura apostolar, né? Então, esse ministério é o ministério, essa nomenclatura de apóstolo, ela já não é mais existente nos nossos dias. Mas assim como nós também temos que considerar que aqueles que são enviados, eles foram enviados como os primeiros apóstolos. Aqueles que são enviados nos nossos dias foram. Mas só que a inspiração para a doutrina, para as doutrinas de Cristo, para a sua igreja, a qual esses homens foram, os primeiros foram usados, e deram as suas próprias vidas pelo Evangelho, não é mais a inspiração. Hoje ninguém pode dizer, eu sou inspirado para escrever. Não, a pessoa é iluminada pelo Espírito, né? E a pessoa é iluminada pelo Espírito para pregar, mas a inspiração, ela cessou com os primeiros apóstolos, né? O cânon foi escrito pelos apóstolos, o Novo Testamento, as epístolas, mas essa inspiração foi cessada nos apóstolos. Agora, que existem missionários, e isso nós não podemos negar, que são homens que são enviados pelo próprio Espírito, que são escolhidos para missões, para países, para lugares até que as suas vidas também são perdidas, mas de forma nenhuma hoje nós não podemos ter essa nomenclatura de apóstolo, porque ela só foi conferida aos primeiros. Amém? Deus abençoe a sua vida e saiba que a nomenclatura de hoje, apóstolo, as pessoas querem porque
tem um título, né? Não, os apóstolos foram de Jesus. Então, eu vou me colocar como apóstolo porque eu serei superior às pessoas, né? E o ministério não é isso. O ministério, Pedro, quando ele fez ali um milagre ali, quando fazia-se milagres, que as pessoas queriam adorar os apóstolos, que é a qual fazia os milagres, ele dizia, não, não foi nós, mas a virtude de Deus é quem fez com que essa pessoa andasse, que essa pessoa enxergasse, né? Eles nunca queriam para si, quiseram para si a glória de Deus. Então, assim como o apóstolo também tinha essa visão, eles nunca aceitaram suborno, nunca aceitaram recompensa pelo aquilo que eles faziam, né? E hoje em dia nós vemos muitos que são intitulados apóstolos, que eles querem andar no melhor, eles querem ter os melhores carros, eles querem que as pessoas fiquem cativas a eles, e eles até amaldiçoam pessoas, né? Ah, se você tocar no apóstolo, você vai ser abençoado. Não que a gente não tem que tocar nos irmãos, mas saber que essa nomenclatura apostolar de hoje, ela é inexistente, ela é inverídica, ela não pode ser comparada de forma alguma com os apóstolos de Jesus Cristo, os primeiros, não. Hoje se tem um missionário, Deus chamou, o Espírito falou, você vai para lá, e ele pega e vai, ele é um missionário de Deus. Talvez ele também tenha o dom de pastor, de mestre, porque Deus ele dá vários dons até para uma pessoa só, né? Mas ele vai ser um missionário pastor, um missionário mestre, para isso, para ganhar almas e para a edificação da igreja. Amém? Então Deus abençoe, fique na paz do Senhor, inscreva-se no canal para que você tenha mais, que nós venhamos crescer junto nesse ensino, né? Aprender da palavra de Deus, aquilo que nós compartilhamos aqui no canal. Amém? Deus abençoe a sua vida e família em nome de Jesus.